Dizem que a humanidade só evolui no drama. Se voltarmos no tempo, descobriremos que até a Segunda Guerra Mundial ninguém conhecia o antibiótico. Depois da guerra, até o tecido do paraquedas acabou sendo usado para a fabricação de peças íntimas femininas. O drama da guerra forçou uma aceleração industrial em vários setores. Com a pandemia Covid-19, o processo continua o mesmo. Com a devastação de famílias e novas descobertas tecnológicas consolidadas. Como será a nossa vida quando dominarmos o novo coronavírus? E como a inteligência artificial entrou nesta guerra sanitária? As nossas entrevistas, devido ao isolamento social, serão feitas pela internet. Durante a pandemia, foi possível ver um avanço não apenas tecnológico, como também da utilização dessas diferentes tecnologias de veículos autônomos, sejam drones, sejam veículos de pequeno porte terrestre, em diversas áreas que a gente pode imaginar. Mas se a gente for pensar em um veículo autônomo de maior porte, ou seja, um carro autônomo realmente que vai transportar pessoas, é um projeto de longo prazo. Claro que nós estamos numa situação emergencial e, portanto, há muitas respostas e divergências. As pessoas ficam ansiosas e com a incerteza, com a angústia que causa a falta de um fim, porque a gente não sabe, uma luz no fim do túnel, né? Porque a gente ainda não sabe quando esse emergencial vai terminar. Então, todo mundo deseja saber e se fazem previsões. Há aqueles que formulam previsões do tipo, por exemplo, tudo vai mudar. Tem um filósofo, John Gray, por exemplo, inglês, e ele diz, não, a pandemia vai trazer como consequência uma ruptura completa com a realidade. O presidente Macron da França, ele, ao contrário, ele diz, não, a globalização, após a pandemia, nós vamos viver uma necessidade de trazer bens comuns para todo o planeta, toda a humanidade. Então, nós temos que nos focar em saúde, educação, segurança, enfim, questões, ciência, né, tecnologia, questões que são do interesse de todas as sociedades no planeta. O desenvolvimento de carros autônomos avançou muito nos últimos anos, seja no meio acadêmico ou em grandes companhias, como Tesla, Waymo, Uber. E o que a gente sabe é que momentos de crise acabam por acelerar alguns processos. E a gente viu isso agora durante a pandemia, sendo que nós temos visto uma maior utilização de diferentes tipos de veículos autônomos, não apenas carros autônomos, mas especialmente veículos de pequeno porte. E esses veículos de pequeno porte, eles têm sido usados, por exemplo, em hospitais, para desinfecção do ambiente ou para transporte de material, para entrega de mercadorias e até em parques para reforçar a necessidade de se manter o distanciamento social. Como resultado da pandemia, o comércio online, né, acabou tendo um aumento expressivo de procura e o uso de veículos autônomos pode ser apenas mais uma ferramenta para ajudar a atender toda essa nova demanda, né? Acho que só para dar um passinho para trás, assim, e esclarecer um pouquinho o que a gente está querendo dizer quando a gente está dizendo inteligência artificial, né? Porque não existe só uma forma de inteligência artificial. Existem duas básicas, uma que é o que a gente chama de automação, né? Então, você cria um algoritmo que, no lugar da pessoa, vai seguir como se fosse uma receita de bolo, né? Ele vai seguir os passos que você determinou ali para ele, e vai chegar num determinado resultado seguindo esses passos. E aí a gente tem um segundo tipo de inteligência artificial, que é aquilo que geralmente é chamado de
machine learning, né? É muito usada a terminologia em inglês nesse tipo de caso. E o machine learning, diferentemente da automação pura e simples, né? O que acontece? Você cria um algoritmo que pode, ao invés de você dar a receita de bolo para o algoritmo, você fala assim, algoritmo, eu quero um bolo. E ele acha um jeito de fazer a receita, sozinho. Mas quando falamos que as máquinas aprendem a trabalhar para nós, um detalhe fica quase oculto. Nada funciona sem um pesado processamento de dados. Um supercomputador precisa analisar trilhões de informações antes do trabalho começar a fluir. É exatamente isso que o Santos Dumont faz para os cientistas brasileiros. A máquina processa mais de 5 quatrilhões de operações por segundo. É até difícil de imaginar tanta rapidez. O Santos Dumont é uma arma poderosa contra o novo coronavírus. Isso quer dizer que ele é um supercomputador que dentro da América Latina está entre os top 500 e que ele permite que a gente faça pesquisa com uma velocidade muito maior. Lá no LNCC a gente tem um laboratório que de genômica e de bioinformática, onde a gente gera dados não somente do vírus, mas a gente também gera dados de pacientes, no caso da Covid, estamos iniciando os estudos de pessoas que foram infectadas pelo vírus e que a gente agora vai tentar entender o desfecho dessa doença em algum desses pacientes. No momento, nós já fizemos o sequenciamento de mais de 200 vírus que estão circulando pelo país e temos um artigo agora submetido para publicação, junto com outros colaboradores de outras instituições, tentando rastrear, mapear como é que esse vírus está se dispersando por todo o país. Não existe uma área mais difícil, na minha opinião, do que a área da saúde. Nenhuma área envolve uma interação tão complexa de fatores, levando ao que a gente tem interesse em estudar, no caso da saúde, doenças graves e risco de óbito, etc. Então, as pessoas desenvolvem doenças graves não por causa de um único fator isolado. Ninguém vai a óbito só porque é sedentário. Ninguém vai a óbito só porque se alimenta mal. É uma interação complexa de fatores socioeconômicos, genéticos, ambientais, fatores de risco, demográficos, que interagem de uma forma complexa, levando às doenças graves e levando a óbito. Machine Learning significa máquinas que aprendem. Um algoritmo inicial, criado pelo homem, serve como comando para uma nova missão do supercomputador. Esse comando se chama algoritmo. Com o tempo, esses computadores aprendem a criar os próprios comandos e as operações ganham mais velocidade. A boa notícia é que quanto mais dados arquivados, mais preciso é o trabalho do algoritmo. Trilhões de dados aperfeiçoam os comandos e o processamento das informações. Como é que o algoritmo chega nesse resultado? Ele chega nesse resultado basicamente por meio de observação. Então, pensando aqui num caso de saúde para ficar mais fácil e mais conectado com o nosso debate, né? Como é que um algoritmo é treinado, um algoritmo de machine learning, para fazer um diagnóstico de alguma doença? Então, ele tem acesso a muitas informações, a um banco de dados do que seria uma pessoa, né, um indivíduo que possui aquela doença, e aí, com base nisso, ele, enfim, entende o padrão do que é aquela doença, e, portanto, consegue replicar essa informação, consegue replicar esse padrão em casos novos. A inteligência artificial é uma área que tem aumentado muito, principalmente nos últimos 5 anos. E por que nos últimos 5 anos? Porque é uma área que depende de grandes quantidades de dados para os algoritmos aprenderem, depende de capacidade computacional e depende dos próprios avanços técnicos da área. E nos últimos 5 anos, essas 3 áreas têm crescido exponencialmente. Então, hoje vivemos na era do Big Data, nós temos muitos dados hoje. Sem dúvida, eu acho que esse momento também deixou clara essa possibilidade virtuosa da tecnologia, porque se fala muito mal da tecnologia, mas, na verdade,
ela tem toda a realidade, né, todo fenômeno humano, ele tem um lado bom e um lado mau. Tem muitas... a parte, digamos, viciosa é grande, mas a parte virtuosa também. O que seria de nós, daquelas pessoas que vivem sós, que hoje são em grande número, mesmo no Brasil, enfim, inclusive a própria vida mental das pessoas, ela é hoje auxiliada por todos essas ferramentas digitais. A telemedicina, por exemplo, que foi recentemente também admitida, ou seja, de forma emergencial, apenas para esse período de pandemia, mas eu acredito que ela vai se impor e vai se consolidar dentro de pouco tempo, porque essa é uma tendência mundial também, a telemedicina, inclusive porque as próprias ferramentas hoje permitem, né? Crises trazem oportunidade de inovação. É exatamente isso que a gente está vivendo. A gente vê toda uma transformação digital acelerada por conta da crise, que tem oferecido desafios que estão sendo rapidamente superados no âmbito público e privado, nos diversos segmentos da sociedade, nos diversos setores da economia, e com certeza a gente vai sair mais fortalecido, tanto como sociedade quanto economia, a partir das transformações digitais aceleradas por conta dessa crise. Então, acho que tem essa perspectiva das sensações sensorial, então, auditiva, visual, e também a percepção de espaço que a realidade virtual proporciona para o usuário, mas também outros dispositivos que podem emular cheiros, que podem emular o tato, podem emular várias outras sensações que a gente talvez não conheça ainda hoje. Quando a gente pensa não só em economia criativa, mas nos setores tradicionais, nos setores desde da parte do direito, educação, saúde, todos esses setores estão sendo devidamente impactados pelas transformações digitais que estão trazendo inovações, ou seja, novas formas de se comunicar, novas formas de fazer negócio e exatamente trazer novas oportunidades de criação de startups, criação de novos negócios a partir dessas transformações. A tecnologia implantada no mundo todo alavancou a venda no varejo virtual. No Brasil, as entregas pelos Correios aumentaram 25%, mesmo durante o isolamento social. A gente está vivendo uma nova onda. E essa nova onda de transformação digital está acelerando a adoção de várias fatias da sociedade que estavam fora desse segmento do e-commerce, exatamente porque ou não tinham facilidade de acesso, ou então não tinham facilidade de conhecimento do segmento, e que estava exatamente necessitando de novas tecnologias, novas formas de adoção. Essa tecnologia ela é muito interessante, principalmente no momento que estamos vivendo agora, ou seja, onde é necessário reduzir o contato entre pessoas. A gente pode utilizar um robô, um veículo autônomo, justamente para fazer essa ponte entre os diferentes serviços que demandam com que pessoas tenham algum tipo de contato. Além disso, se a gente for pensar no caso dos veículos terrestres ou de drones, eles acabam por poluir menos também, pois em sua maioria eles são veículos elétricos, ou seja, eles funcionam a partir de uma bateria. Nós já tivemos um aumento de depressão, nós já tivemos um aumento de ansiedade, um tremendo aumento de ansiedade, muito significativo, quase que 3 vezes o índice que nós tínhamos anteriormente. E, pior do que tudo, nós tivemos um aumento muito grande em ataques de pânico. Numa pesquisa que nós realizamos com mais de 3.000 pessoas, online de todo o território nacional, o que nós descobrimos foi que 14,5% dos respondentes disseram que estavam tendo crises de pânico. Veja bem, isso é muito grave e é uma coisa que é muito debilitante.
existe sim uma parcela da população que tem dificuldade de aprender a lidar com ícones, aprender a lidar com vídeos. Tem pessoas que têm essa dificuldade. A outra dificuldade não é só da habilidade tecnológica. Existe uma outra dificuldade que está oculta aí em tudo isso, que é a privacidade da gente. Porque, veja, quando você se comunica, você entra na internet, entra na rede social, entra em qualquer desses meios de comunicação online, você se abre para todo mundo saber de você. Então, há por trás daquela comunicação direta que a gente tem, todo um trabalho que os sites, que as empresas que lidam com toda a tecnologia têm de traçar o teu perfil e saber o que você gosta. Tem gente aí que sabe mais o que você gosta do que você próprio. A perda da privacidade é um tema que vem sendo discutido em vários países, mesmo antes da pandemia. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados pode entrar em vigor em agosto, mas isso ainda não está garantido. A LGPD exige a criação de uma agência que cuide apenas da proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira prevê a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria a autoridade que, no governo federal, centralizaria as ações relacionadas a essa lei. E ela tem um papel muito importante, quando a gente vai ler a lei e entender, também de, enfim, criar boas práticas, orientar as empresas, dizer preventivamente o que pode e o que não pode ser feito. O próprio STF julgou a jeans que, enfim, iam exatamente contra, eventualmente, alguma questão de proteção de dados. A mais famosa é aquela ação direta de inconstitucionalidade que versava sobre a medida provisória que foi expedida em relação à coleta de dados, ao repasse de dados das operadoras para o IBGE, a fim de dar continuidade a algumas pesquisas do IBGE. E, enfim, o STF virou e falou, olha, tudo bem, dados são importantes, é muito importante que as pesquisas continuem, mas esses dados não podem ser compartilhados de qualquer maneira, eles não podem ser compartilhados sem o devido cuidado. E, inclusive, nessas ADINs teve discussão da proteção de dados como um direito fundamental, reconhecido na Constituição e tudo mais. Acho que no momento, mais do que tentar planejar o que vai ser depois da pandemia, é planejar como sobreviver ao longo desse isolamento social, ao longo desse momento de quarentena, mais do que realmente imaginar do que vai acontecer no futuro. Acho que no futuro, teoricamente, a gente vai poder viver uma experiência de relacionamento à distância, como o Morpheus fala no filme do Matrix, né, que ele fala que no final das contas as nossas sensações, a nossa percepção de realidade nada mais é do que os estímulos que vêm de fora e a gente percebe pelo nosso sistema nervoso. Essa inovação tecnológica, esse mundo tecnológico novo, que talvez até acontecesse daqui a 30 anos, mas está acontecendo agora, né? A gente acelerou o futuro, né? Até a gente está falando que essa pandemia é um acelerador do futuro, porque nós estamos chegando àquilo que alguns anos na frente chegaríamos, estamos chegando de repente. Então, essa parte toda de tecnológica, de educação à distância, de reuniões, eu acho que vai mudar tremendamente. Eu acho que o futuro tecnológico, a gente está mais aberto para poder ver que a parte de saúde ela precisa e deve ser ampliada, né? Não só para desenvolvimento de novos medicamentos, de novas drogas, mas também para identificar ferramentas que sejam capazes de predizer o que está por vir. A gente sabe que essas pandemias vão acontecer, então a gente tem que fortalecer melhor o nosso sistema de previsão, de capacidade de antecipação da previsão dessas pandemias que estão para acontecer e que é natural que elas venham a acontecer. Máquinas trabalhando para humanos já é uma realidade. Mas tem um problema que exige muita atenção dos programadores que criam os algoritmos.
Comandos genéricos e com viés preconceituoso podem gerar processos contra minorias étnicas ou maiorias pobres. A questão de discriminação em algoritmo e inteligência artificial é real, é problemática e é uma coisa que todos nós trabalhamos. Então, isso daí tem sido verificado e denunciado faz tempo. Tá? O que o algoritmo faz? Ele repete, de certa forma, padrões nos dados. Então, de certa forma, se você tiver dados com preconceito, ele vai aprender esse preconceito. Por exemplo, se os teus dados ali, que o algoritmo está aprendendo a tomar decisões, né? Historicamente, os pacientes negros, por exemplo, recebem um pior atendimento, isso vai afetar as decisões do algoritmo no futuro. Se o algoritmo for preconceituoso, tá? A gente tem várias técnicas aí de arrumar esse algoritmo para garantir que ele não seja mais. Tá? Mas e um ser humano preconceituoso? Tá? É muito difícil a gente mudar essas pessoas. Tá? Então, esse é o lado positivo, né? Essa conclusão que sim, algoritmos podem ser preconceituosos. Tá? Mas algoritmos podem ser facilmente corrigidos também. Tá? E a gente precisa ficar atento a essas decisões para não perpetuar essas discriminações que estão nos dados, são discriminações históricas que estão nos dados, tá? E a gente tem que evitar que isso seja passado daqui para frente, que não é esse o futuro que a gente gostaria, né? Que se repetisse essas discriminações do passado. Sempre existe essa questão de, será então que a inteligência artificial, um veículo autônomo, sempre vai ser melhor que o homem no trânsito? Então, certamente existem vários benefícios no uso dessas tecnologias, uma vez que esses veículos possuem diversos sensores que são mais poderosos que os nossos sentidos, esses veículos conseguem avaliar uma quantidade enorme de informação e é claro que eles estão sempre prestando atenção no trânsito. Por exemplo, um sistema tão complexo que tem toda a parte mecânica, eletroeletrônica, computacional, quem seria responsabilizado no caso de um acidente? Então, essa ainda é uma questão sem resposta. Há uma grande defasagem entre o ensino da escola pública e da escola privada, o que é também algo que nós, pelo menos durante boa parte do século XX, da metade do século XX até hoje, convivemos sem resolver o problema. Quer dizer, não é um problema de ontem nem de hoje, mas de décadas dessas desvantagens que vai tornando a desigualdade cada vez maior, principalmente numa sociedade em que vai se contar, quer dizer, vai depender grandemente das tecnologias digitais que exigem pessoas com alta escolarização. O Brasil está sofrendo muito com uma falta de investimento em ciência, em tecnologia e educação, e eu acredito que esse momento agora da Covid, aonde a sociedade viu como é importante a gente ter informação confiável e correta, é o momento ideal para que a gente traga para a sociedade também a responsabilidade de nos auxiliar a mostrar uma coisa que parece óbvia, mas nem sempre é, que você investir adequadamente recursos nessas áreas, né, que eu vou frisar mais uma vez que educação, ciência e tecnologia, é fundamental para que a gente tenha um sistema de saúde, um SUS, funcionando da forma que ele está funcionando no momento. Em termos de educação, então cada vez mais a gente está vendo a inclusão nos cursos de medicina e de saúde em geral, de disciplinas de análise de dados e de programação. Na USP eu dou essas disciplinas, né, para graduação em enfermagem, em saúde pública, para pós, para o pessoal da área da saúde mesmo. Tá? Então, disciplinas de programação, disciplinas de análise de dados mais rigorosa. Então, cada vez mais está sendo incorporado no currículo dos médicos, né, e dos profissionais de saúde em geral. Nós só estamos conseguindo dar essa resposta rápida à Covid porque a gente já tinha uma infraestrutura estabelecida no Brasil. Essa infraestrutura foi muito importante, por exemplo, em 2015, quando a gente teve o outbreak da Zika, onde vários laboratórios no Brasil responderam rapidamente para começar a estudar, a relacionar, né, os
vírus da Zika com a microcefalia. Então, se hoje a gente conseguiu ter uma resposta rápida para a Covid, é porque a gente teve investimento em ciência e tecnologia. Infelizmente, desde 2016, esses investimentos na área de ciência e tecnologia, eles têm diminuído acentuadamente e começam a prejudicar o desenvolvimento de pesquisas de ponta que nós somos capazes de desenvolver. A gente tem uma infraestrutura de capacitação de recursos humanos que é fantástica, mas a gente também precisa ter laboratórios bem equipados para poder atender essas novas demandas. Bem, vimos como os cientistas estão empenhados na guerra contra o novo coronavírus. A pandemia escancarou algumas verdades. Por exemplo, os mais pobres padecem mais. A saúde pública não pode ser politizada. Países que investem mais em educação encontram as melhores ferramentas para combater doenças globais. A falta de moradia e de saneamento básico pioram ainda mais a situação das vítimas. A pandemia continua e as pesquisas por uma vacina eficaz ocupam os principais laboratórios do planeta. E uma pergunta já está sendo feita a partir da Organização Mundial da Saúde. A vacina será acessível aos mais vulneráveis? Fala-se de um acordo global que controle o uso de produtos que ajudam no combate à pandemia, mas também há o risco de monopólios, tendo a vacina como principal produto de venda.